Existem vários filmes de múmias nas misteriosas pirâmides do Egito. Mas será que as múmias realmente existiram ou é apenas uma lenda para das histórias dos filmes? Vamos conhecer mais sobre essa história. Vem comigo. Esse nome múmia foi dado quando árabes foram ao Egito e se depararam com uma múmia. Ao ver o corpo escurecido devido à resina, acreditaram que os egípcios usavam betume para realizar a mumificação. Por isso começaram a chamar os corpos de múmia, uma vez que a palavra árabe mumia significa betume. Os egípcios, que eram politeístas e acreditavam na vida após a morte, inventaram a mumificação para preservar o corpo até que o espírito retornasse. Entende-se por politeísmo a crença em vários deuses. Os egípcios, povos politeístas, acreditavam na vida eterna após a morte, em que o espírito do falecido voltava para tomar seu corpo. Para abrigar o cadáver, construíram as pirâmides. E para preservar o corpo, enquanto o espírito não retornava, inventaram a mumificação. Em consequência deste processo, os egípcios iniciaram os estudos da anatomia e descobriram várias substâncias químicas, na busca de substâncias para a preservação do corpo. Primeiramente, todas as vísceras do cadáver eram retiradas. Um corte era feito na altura do abdômen, de onde era retirado o coração, o fígado, o intestino, os rins, o estômago, a bexiga, o baço, etc. O coração era colocado em um recipiente à parte. O cérebro também era retirado. Aplicavam uma espécie de ácido, via nasal, que o derretia, facilitando sua extração. Em seguida, deixavam o corpo repousando em um vasilhame com água e sal, para desidratá-lo e matar as bactérias, durante 70 dias. Desidratado, o corpo era preenchido com serragem, ervas aromáticas, para evitar sua deterioração, e alguns textos sagrados. Depois de todas essas etapas, o corpo estava pronto para ser enfaixado. Ataduras de linho branco eram passadas ao redor do corpo, seguidas de uma cola especial. Após esse processo, o corpo era colocado em um sarcófago, espécie de caixão, e abrigado dentro de pirâmides, faraó, ou sepultado em mastabas, uma espécie de túmulo, nobres e sacerdotes. Segundo a religião egípcia, após a morte, o espírito era guiado pelo deus Anubis até o tribunal de Osíris, que o julgaria na presença de outros 42 deuses. Seu coração era pesado em uma balança, que tinha como contrapeso uma pena. Se o coração fosse mais leve que a pena, o espírito receberia a permissão para voltar e retomar seu corpo. Caso contrário, seria devorado por uma deusa com cabeça de jacaré. Os egípcios acreditavam em deuses híbridos, metade homem, metade animal, antropozoomorfia. Uma nova análise de múmias egípcias antigas mostram que as técnicas de mumificação eram usadas cerca de 1000 anos antes do que se imaginava, mudando a percepção atual sobre as práticas funerárias históricas dos antepassados do Egito. Os pesquisadores avaliaram uma múmia conhecida como Khufu, que pode ter sido um membro nome do alto escalão que viveu há cerca de 4000 anos. Ela foi encontrada em um cemitério antigo da realeza perto de Cairo, ainda em 2019. Com as novas descobertas, os arqueólogos acreditam também que Khufu era muito mais velha do que se pensava, com a chance de se tornar uma das múmias egípcias mais antigas já descobertas. A múmia foi datada ao período do Império Antigo, comprovando que as técnicas de mumificação eram altamente avançadas. Antes da descoberta, acreditava-se que o processo de mumificação e os materiais usados para isso teriam sido alcançados somente 1000 anos depois, ou seja, os novos achados podem ajudar a reescrever a história egípcia no que tange à conservação de cadáveres.
arqueólogos encontraram ainda cerâmicas e jarros usados para guardar as partes do corpo durante o processo de mumificação, que também trazem pistas sobre a época. Os pesquisadores irão fazer mais testes para confirmar se os restos mortais, realmente, pertencem à cuve, o que deve levar entre 6 a 8 meses. Cientistas egípcios abriram digitalmente os restos mortais mumificados do faraó Amenhotep, revelando detalhes exclusivos sobre a vida e a morte do rei egípcio pela primeira vez desde que a múmia foi descoberta em 1881. Decorada com guirlandas de flores e uma máscara facial de madeira, a múmia era tão frágil que os arqueólogos nunca ousaram expor os restos, tornando-a a única legítima múmia egípcia encontrada nos séculos XIX e XX que ainda não tinha sido aberta para estudo. Usando técnicas digitais não invasivas, os cientistas egípcios usaram tomografia computadorizada tridimensional para desembrulhar a múmia de 3.500 anos e estudar seu conteúdo. Abrindo a múmia digitalmente e descascando suas camadas virtuais, a máscara, as bandagens e a própria múmia, poderemos estudar este faraó bem preservado com detalhes nunca antes vistos, disse o Dr. Sahar Saleem, professor de radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Cairo e radiologista do projeto Múmia Egípcia, em comunicado à imprensa. Saleem e seus colegas descobriram que Amenhotep tinha cerca de 35 anos e 1,69 m, 5,5 pés, de altura quando morreu. Ele também foi circuncidado e tinha dentes saudáveis. Cerca de 30 amuletos e um cinto de ouro exclusivo foram encontrados dentro do sarcófago. Amenhotep governou o Egito por cerca de 21 anos, entre 1525 e 1504 a.C. Ele foi o segundo rei da 18ª dinastia e teve um reinado pacífico durante o qual construiu muitos templos. Os pesquisadores também descobriram que a múmia possui vários ferimentos causados após o sepultamento, provavelmente provocados por ladrões de tumbas antigas. De acordo com textos escritos em hieróglifos, sacerdotes e embalsamadores tentaram reparar esses danos na dinastia 21, mais de 4 séculos depois que Amenhotep foi mumificado pela primeira vez e sepultado. A crença está relacionada à organização do Egito. O deus Osíris, primeiro faraó segundo a religião, teria sido assassinado por seu irmão Sete. Devidos aos fatos podemos chegar à conclusão que mumificação existiu, mas não como passa nos filmes com vida após a morte. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal.